Estamos em Apocalipse, capítulo 3, e vamos tirar lições agora da carta enviada à igreja de Filadélfia. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo de número 7. Dê uma pausa no vídeo agora e faça uma oração pedindo ao Espírito Santo que o ilumine para entender tudo aquilo que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Jesus começa aqui sua carta à igreja de Filadélfia dizendo que ele é o santo. Artigo definido. Ele é o maior de todos os santos. Não é um santo qualquer, é o santo. E quando ele diz isso, já está começando declarando implicitamente que é contra todo mal, todo pecado, que visa sempre a santidade, a pureza e que espera isso também dos seus seguidores. Ele diz que é o santo, o verdadeiro, isto é, aquele que sempre está com a verdade e que fala a verdade e por isso é digno de confiança em tudo que ele diz. É como se fosse um alerta para a igreja, para que ela preste atenção em tudo que ele vai falar aqui na carta, porque tudo é verdade. Se ele garantir alguma coisa, é verdade. Se ele prometeu alguma coisa, é verdade. Por exemplo, se disser que está ao nosso lado, devemos crer, porque ele não mente. Tudo que Jesus declara em suas cartas às 7 igrejas devem ser considerado como verdade, digno de confiança. Você deve ler as cartas do Apocalipse com essa mentalidade. Jesus é o verdadeiro. E continua, é também aquele que tem a chave de Davi. Quem tem a chave é aquele que tem autoridade sobre alguma coisa. Assim como quem tem a chave do carro é o dono do carro, quem tem a chave da casa é o dono da casa, quem tem a chave do inferno tem autoridade sobre o inferno, quem tem a chave da morte tem autoridade sobre a morte. Jesus tem a chave de Davi. Davi, o maior rei de Israel, o que tinha autoridade sobre o povo de Deus. Jesus, da mesma forma, como descendente de Davi, como Messias, tem autoridade sobre o povo de Deus. É o último e definitivo rei de Israel, do Israel de Deus. E, portanto, é o que nos comanda e o que nos levará à vitória. Versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus tem posto diante de sua igreja, não somente da igreja de Filadélfia, mas de toda a sua igreja, em todas as épocas, em todos os lugares, portas abertas, que nada mais são que oportunidades de evangelização e de testemunho de vida cristã. Todas as igrejas do mundo, de todas as épocas, todos os tempos, todos os lugares, têm recebido de Cristo portas abertas para evangelizar e para testemunhar do evangelho. Mas eu não tenho visto isso na minha vida e não tenho visto isso na vida da minha igreja. Você pode até não ver, mas que as portas estão aí, estão. Jesus sempre abre portas de oportunidade. Abre porta lá no seu lar, diante da sua família, abre porta no seu trabalho, abre porta na sua faculdade ou universidade, abre porta na sua vizinhança. As portas estão abertas. Não faltam oportunidades para evangelizar e para testemunhar. Se você não está vendo isso, é porque falta-lhe crer nesta palavra de Cristo. Ele fala para a igreja de Filadélfia: tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, ninguém pode tirar essas oportunidades da sua vida, nem da vida da igreja, e devemos aproveitar tais oportunidades, mesmo tendo pouca força, porque aqui não diz que a igreja de Filadélfia tinha pouca força, mesmo assim, eu sou fraco, eu não sei evangelizar, eu não sei falar. Moisés também deu essa desculpa, mas depois que se viu diante de Faraó, começou a falar sem parar, e foi assim até tirar o povo do Egito. Então, não importa se nós achamos que temos pouca força, se nós vivemos como se fôssemos fracos, não importa. Cristo abriu portas e nós temos capacidade dada por Deus para aproveitar. Não à toa Jesus fala: tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra
e não negaste o meu nome. Os crentes de Filadélfia aproveitaram as oportunidades, testemunharam de Cristo e assumiram Cristo em suas vidas. Não é de graça que Filadélfia se destaca entre as 7 igrejas do Apocalipse, porque foi uma igreja que aproveitou as oportunidades que Deus lhe deu. Versículo 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Os judeus eram inimigos tradicionais do povo cristão. A gente vê isso claramente no Novo Testamento a partir do início da igreja. Jesus aqui garante, ele que é o verdadeiro, que não mente, garante que esses judeus haveriam de se humilhar diante da igreja de Filadélfia. Assim também, os inimigos dos crentes hoje, dos cristãos hoje, eles ainda se humilharão, serão humilhados diante do povo de Deus. Deus garantirá isso. Por quê? Porque hoje eles podem zombar, hoje eles podem perseguir e fazer mal aos crentes, mas amanhã será outro dia. Cristo, como aquele que reina e aquele que virá trazer juízo sobre o mundo, Cristo mesmo garantirá que os nossos inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Este versículo, infelizmente, é muito mal interpretado. Alguns entendem que, como Jesus fala, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, muitos entendem que isso é uma declaração de que a igreja não passará pela grande tribulação no fim dos tempos. Entendem que isso é uma garantia dada pelo próprio Cristo de que ele vai nos tirar desta terra por ocasião da grande tribulação. Mas essa compreensão é errada, porque na Bíblia, em nenhum lugar, nós vemos Deus livrando o seu povo das adversidades, dos problemas e dos conflitos. Não, ele não faz isso. Cristo garante a sua companhia durante o problema, não a ausência de problema. É bem diferente. O verbo grego terel, que é usado aqui para guardar da hora da provação, ele significa guardar ou livrar. Mas, repito, não quer dizer que ele vai nos livrar do problema. Não. Quer dizer simplesmente que ele estará conosco durante o problema. Em João capítulo 17, versículo 15, Jesus ora ao Pai: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então veja, o crente, o cristão, ele continua no mundo, mas Deus, mesmo nós permanecendo no mundo, Deus vai nos guardar do mal. Então o que seria esse mal, professor, já que você está dizendo que ele não vai nos livrar do perigo e da adversidade? O mal seria se desviar, o abandonar a Deus, abandonar a fé durante o problema, durante a perseguição. Este é o verdadeiro mal do qual Cristo, do qual Deus nos preserva. Compreende? Repito, o mal do qual ele vai nos guardar e nos proteger e nos livrar é o mal de nos desviarmos dele, nos desviarmos da fé, nós apostatarmos da fé, largarmos Cristo. Esse é o grande mal que temos de temer, mas desse mal ele nos livra. Agora, fora isso, a perseguição vai vir e nós vamos enfrentá-la, com certeza. Mateus capítulo 10, versículo 17 a 22, observe o que Jesus diz aqui: e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Viu só? Cristo não vai nos livrar quando chegar o momento, se chegar, não vai nos livrar de sermos entregues aos tribunais, não vai nos livrar de sermos açoitados, não, ele não vai fazer isso. Versículo 18, por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Veja que Cristo vai nos manter durante a adversidade para testemunharmos diante dos não crentes aquilo que Deus fez na nossa vida. Nós haveremos de ser levados diante das autoridades ímpias para que elas vejam que não negamos o nome de Cristo em hipótese alguma. Não há
toa, no primeiro século, os mártires da igreja, eles foram mortos em arenas, comidos por leões, queimados vivos, e Cristo não os livrou de nada disso. Por que não os livrou de nada disso? Porque o Senhor Jesus estava mais preocupado em nos livrar do mal que é negá-lo, negar a fé diante do não crente. Cristo os preservou disso. Por isso que mesmo diante da morte, do sofrimento, de ser queimado vivo, eles permaneceram fiéis. Versículo 19. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haver de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haver de dizer. Percebe? Jamais Deus vai nos tirar do meio da perseguição. Não, Ele vai, pelo contrário, nos conduzir em meio à perseguição para testemunharmos dele. Versículo 20. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Versículo 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, se Cristo, como dizem muitos por aí, vai nos livrar da provação, da perseguição, nos tirando dela, como é então que nós vamos perseverar até o fim? Não vamos, nem estaremos diante do problema para perseverar. Qual é a lógica disso? Versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Embora não sejam poucos os que criticam essas menções de que Jesus voltará sem demora, tais pessoas não entendem que na ótica de Deus, na visão de Deus, Cristo realmente volta logo. Por quê? Porque se nós olharmos para a história da redenção, para o desenvolvimento do plano de salvação de Deus com respeito ao homem, nós estamos na última fase. Que fase é essa? É a fase da igreja. A fase seguinte já é a vinda de Cristo. Então nós passamos aqui por toda a história da redenção, chegamos à última fase, que é a fase da igreja. Em seguida, já virá Cristo para consumar todas as coisas. Então, olhando desse ponto de vista, do plano da redenção, como nós estamos na última etapa, que é a era da igreja, pode-se dizer, sim, que Cristo vem logo, compreende? Então, sempre se lembre disso. Olhando pela ótica divina, considerando a história da redenção, estamos na última fase, que é a fase da igreja, e a fase seguinte já é a que dará fim a todas as coisas, porque é o momento em que Cristo vem para consumar tudo. Versículo 12. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. São tantas promessas, e o maior consolo é que, como Jesus disse no início da carta, ele é o verdadeiro, aquele que tem compromisso com a verdade. Então essas promessas todas aqui, elas são um consolo. Por quê? Porque se ele tem compromisso com a verdade, se ele não mente, tudo isso aqui vai se concretizar na nossa vida. Ele fala, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Se você olhar lá em Gálatas, Paulo diz que Tiago, João, Pedro eram colunas na igreja de Jerusalém, querendo dizer com esse termo que eles eram pessoas de destaque na igreja, pessoas importantes, pessoas que eram objeto de toda admiração e respeito. Da mesma forma, lá na nova terra, não haverá nenhum crente que seja desrespeitado ou não seja considerado. Todos nós seremos colunas no santuário de Deus, ou seja, todos nós seremos pessoas importantes, de destaque, jamais objetos de menosprezo. E aqui ele fala, gravarei também sobre ele, isto é, sobre os crentes, o crente que vai perseverar pela graça de Deus até o fim, o nome do meu Deus, querendo dizer com isso que seremos propriedade exclusiva de Deus para sempre, o nome da cidade do meu Deus, isto é, cidadãos de Jerusalém, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e também receberemos o novo nome de Cristo, aquele nome pelo qual Cristo será considerado por todos nós que viveremos na nova terra.
Que nome será esse, professor? Ora, eu falei durante o estudo, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Cristo termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até a próxima aula de aplicações.